Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua paz invade-me, ou acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, curar, resplandecer o meu primeiro amor. Resplandecer o meu primeiro amor. Eu saudo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Desde já agradecer mais uma vez estarmos aqui reunidos para engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós sabemos que o momento ainda continua de restrições, mas Deus tem colocado em nossos corações de continuarmos cultuando através das lives, através do Espírito Santo de Deus tocando em nossos corações, aos irmãos que nos assistem nesse momento, aos irmãos que possam depois assistir. Que Deus possa estar renovando a cada um de vocês, em espírito e em verdade. Ontem foi dia 12 de junho, dia dos namorados. E tem uma palavra em Cantares, capítulo 8, verso 7, que nos diz: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-la. Nós sabemos que um relacionamento, ele consiste de muitas situações. Ele consiste de compromisso, ele consiste de respeito, ele consiste de perseverança. Mas muito mais ainda, ao cristão consiste de fé, para que a gente possa ter um relacionamento duradouro apesar das dificuldades. Ontem a irmã Lenita nos trouxe uma reflexão aqui no ensaio, e é interessante. É a cada dia a gente está compartilhando com o nosso cônjuge, não importa as dificuldades, mas ser agradável. Como a palavra nos diz, as muitas águas não poderiam apagar esse amor, ou seja, as dificuldades, as diferenças não podem apagar o nosso amor. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nesse momento, uma leitura bíblica que se encontra em Josué, capítulo 1. Eu estarei lendo, os irmãos apenas
Me acompanhe. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra de heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e não prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Amém. Amada igreja, muitas vezes o desânimo, a falta de ânimo na nossa caminhada nos faz recuar. Ter bom ânimo em muitas situações que passamos é muitas vezes a única opção para continuar em frente. Quando Deus nos diz em sua palavra que devemos ser forte e corajoso, é um alerta para o que vamos enfrentar. Porém, Deus já nos alertou, despertou e nos preparou a única opção para vencer. Tende bom ânimo. No entanto, Deus sempre proverá meios de nos ajudar. Só que Ele espera que pelo menos tenhamos bom ânimo. Visto ter ânimo é um forte sinal de que aquela pessoa tem fé. É otimista e aguarda em Deus uma solução. Ou seja, mesmo tudo dizendo não, confia em Deus, de que Ele é quem dará a última palavra. E Deus vem com a sua palavra e nos diz: seja forte e corajoso e não desanime. Quando o Senhor relata em Josué 1:9 diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não tem mais. Não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava alertando a Josué que a sua única opção era de não desanimar, pois Deus estava e está no controle de tudo. Josué não poderia mais olhar para trás e só ter coragem e confiar inteiramente em Deus. Portanto, da mesma forma, assim como Josué, não devemos desanimar e nem deixar a fraqueza nos dominar. Devemos ser forte e corajoso e manter o bom ânimo olhando só para Jesus. A Bíblia relata muitas coisas. E esta canção que nós vamos louvar agora, ela fala de coragem, ela fala de perseverança, ela fala de alvo. José venceu, porque esperou em Jesus.
teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não te enganou, esperou a promessa. Deus vai fazer o que você sonhar, pois o sonho de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos, pois em tempo de seca muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu, esperou a promessa, Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, pois em tempo de seca muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Amém. Faça como José, que esperou e venceu, e Deus o viu, e sua bênção chegou. Amada igreja, eu, igual assim a vocês, todos os dias entramos no barco. Todos os dias. E achamos que somos nós, o capitão desse barco, mas na verdade nós não somos. Na maioria das vezes, amada igreja, o texto bíblico nos ensina sobre termos bom ânimo. Está relacionado ao nosso medo. Claro que o medo faz parte da vida. No entanto, o perigo está quando ele tomou controle de tudo numa vida humana. Entretanto, a Bíblia Sagrada, sempre diante de uma situação de medo,
procura nos incentivar a ter coragem e bom ânimo. Ou seja, o antídoto para o medo é o bom ânimo, pois o medo tem como função principal roubar a nossa fé, tirar a nossa alegria e confiança em Jesus, visto em muitas vezes Jesus está tão próximo de nós que o medo não deixa ver. Em Marcos 6, capítulo 6, versículo 50, nos diz: pois todos ficaram aterrorizados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Os discípulos estavam no barco e o mar estava agitado, o vento estava forte. Os discípulos veem uma pessoa andando sobre as águas na direção deles. Logo pensam ser um fantasma. O medo não deixou eles enxergarem que era Jesus, indo salvá-los da fúria do mar e do vento. Portanto, mesmo diante das tempestades da vida, procure ter fé e bom ânimo. Não deixe o medo dominar o seu coração ao ponto de roubar a sua fé, onde tente impedir de você enxergar Jesus. Ele está no barco, irmãos. Ele está no barco com você, não importa as circunstâncias. Ele está no controle da tua vida. Deixa Ele agir. Mais uma tempestade se formou em meio ao mundo, nessa pandemia. E Ele tem nos mostrado que às margens Ele continua. Basta apenas olharmos com fé e não com medo. Barquinho. Balançou, eu barquei em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, Nazaré. Se o vento me secar, se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. O vento balançou, eu barquei em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me soprar, e se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Vem, Senhor, vem tomar controle de nossas vidas, Senhor Deus. Vem estar no barco com teu servo. Não
Não deixa que o medo, Senhor Deus, que o desânimo, ó Pai, nos afaste de Ti. Continua, Pai, continua nos dando força, Senhor Deus, ser com Teu igreja, ser com Teu povo, Senhor. Continua nos dando ânimo para enfrentar as dificuldades. Continua, Pai, nos fortalecendo em espírito e em verdade, ó Pai. E o Senhor, ouvindo essa canção, agora, a gente lembra das dificuldades, dos obstáculos que enfrentamos, que Deus sempre nos dá renovo, sempre nos dá renovo. Esse outro louvor, muito conhecido dos irmãos, e muito em mim, ele diz, em Isaías 40, 29, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu luto com isso todos os dias, minha amada igreja. E durante muito tempo da minha vida, eu tentei achar culpados para o que eu vivia. Até que me deparei com a dura realidade. Que o culpado de tudo que eu vivia era eu mesmo. E resolvi, irmãos, como resolvo todos os dias, diminuir os meus erros. E melhorar a cada dia minha qualidade de vida como servo do Senhor. Ainda realmente me falta muito para melhorar. Mas são suas decisões que te levam para algum lugar. E eu me pergunto isso todos os dias, irmãos. Todos os dias. Será que eu vou gostar de estar lá? Eu tenho que me precaver e buscar sabedoria em Deus para tomar decisões corretas. Porque o único culpado dos meus erros sou eu mesmo. E se ele diz, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor, eu só posso buscar no Senhor uma única coisa: renovo. Renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de mim. Meu Deus, eu necessito a cada dia, Senhor Deus, de uma nova mudança, de um novo encontro contigo, Pai, porque o único problema da minha vida são eu, são as minhas decisões, que não precisa, Pai, que não precisa, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, ou necessita mais de ti, necessita mais de ti, ou necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, irmãos, amém. Nós sabemos que o formoso és, Senhor. Assim como fosse com José, e José esperou em tu e alcançou através da fé. Assim como tu tem estado todos os dias no nosso barco, para que possamos automaticamente buscar renovo. Nos ajuda, Pai, a cada dia a enfrentarmos as dificuldades. Mas nesse momento eu gostaria que o irmão Bob estivesse nos elevando a Deus. Que Deus a cada dia nos dê força, nos dê um novo encontro. E que a palavra que o Senhor tem para falar aos nossos corações e aos nossos irmãos que estão em casa, que o Senhor assim faça. Senhor Deus, eterno Pai, desde já, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que tu nos concedesse, Pai, por estarmos aqui, ó Deus, diante da tua presença, meu Pai, cultuando a ti, ó Deus. Receba toda a adoração prestada a ti neste lugar, Deus, como um santuário em tuas mãos, ó Deus. Ó Pai Celeste, desde já, ó Deus, nós queremos colocar diante de ti todas as famílias da terra, ó Deus, principalmente, ó Deus, esses que têm sofrido, ó Deus, que estão abalados, ó Deus, que estão com perdas, ó Deus, familiares, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, a tua compaixão, a tua misericórdia, Senhor meu Deus, sobre cada família, ó Deus, que perderam entes queridos, Senhor Pai, os que estão em leito de hospitais, ó Deus, que estão passando por privações, ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti todas essas pessoas que estão sofrendo nesse momento, Deus, pedindo que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, ó Deus, trazendo conforto, meu Deus, a cada um, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, é o que clamamos nesta manhã. Em nome de Jesus, abençoa os que estão em casa, que não estão podendo vir para te louvar aqui, mas lá em casa, nas suas casas, eles estão também participando desse momento, Pai. Em nome de Jesus, que eu te suplico e te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 14, e nós iremos ler do versículo 22 ao 33. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33.
Esse é um texto qual eu já preguei nele ano passado, mas esses dias eu trazia novamente ao meu coração e trazia algumas aplicações referente a ele. E vamos, nesse dia, meditar mediante esses ensinamentos os quais Jesus trouxe aos seus discípulos, como também traz hoje e é aplicável também a cada um da gente, como discípulos também de Jesus Cristo. O texto diz o seguinte, Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus, ó Pai. Tu és aquele que se entregaste por cada um da gente, para que assim a gente tivesse vida eterna, ao colocar nossa fé em Ti. Obrigado, Jesus Cristo, pelo Teu cuidado, pelos Teus ensinamentos, por tudo aquilo que o Senhor proporciona a cada um da gente, mesmo em situações difíceis, mas o Senhor está a nos ensinar, está a nos modelar, está a trabalhar em nossos corações. Então, obrigado, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, aplica essa palavra aos nossos corações, de maneira que possa edificar nossas vidas, de maneira que possa trazer ensinamentos e que nossas vidas possam ser transformadas, revigoradas nossas almas, Pai. Ó Deus, Tu sonda cada coração que está ouvindo nesse momento, como também aqueles que irão ouvir. Que em nome de Jesus, Pai, Tua palavra penetre em cada coração. Tua palavra que é como espada de dois gumes. Então, Senhor, faz aquilo que Te apraz em nossos corações. Nós clamamos a Ti nesta manhã pelo Teu auxílio e pelo Teu socorro sobre nossas vidas, mediante aquilo que nós necessitamos, que o Senhor sabe que nós precisamos, principalmente diante das causas espirituais, Senhor. Eu oro, Pai, nesse momento, em Teu nome, Jesus. Amém. Andando sobre as tempestades. Irmãos, nós temos vivido durante esses tempos, durante mais de 1 ano e meio, no caso, essa pandemia que tem chegado não somente no Brasil, mas sim no mundo todo. Alguns países até já estão, de certa maneira, sem usar máscaras, já estão vencendo essa pandemia. Mas o Brasil ainda se encontra em uma situação ainda difícil de calamidade pública na saúde.
mas nós sabemos que nós temos Jesus Cristo, o nosso Senhor, como nossa base, como aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina, aquele que nos sustenta, e nós podemos confiar em Jesus Cristo, mesmo mediante tudo o que está acontecendo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar empoderados, né, de Jesus, dos ensinamentos dele, e assim, diante desse direcionamento, também passar essa confiança de Jesus que está em nós para essas pessoas que estão à deriva, que estão com receio, com medo. Mas nós sabemos também que nós, como discípulos, como pessoas que creem em Jesus, às vezes nós somos açoitados também pela insegurança, pelo medo e tantas outras situações e sentimentos, como também emoções que fazem parte da nossa vida. Porém, nós não podemos andar sobre isso, viver aterrorizados, andar inseguros mediante o nosso futuro, porque nós sabemos que nossas vidas estão nas mãos daquele que tudo pode, que está acima de todas as coisas, que é Cristo Jesus. E nesse texto que nós lemos, nós podemos observar alguns ensinamentos que Jesus traz aos seus discípulos e de forma bem específica ao discípulo Pedro. E diante das aplicações, diante desse texto, nós entendemos alguns pontos relevantes e aplicáveis também à nossa vida, no nosso comportamento e também na forma de nos posicionar nesse tempo difícil. Nós observamos que o texto ele inicia no versículo 22, dizendo: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Jesus, ele compeliu, ele chamou aqueles discípulos. Não foi um chamado de qualquer pessoa, mas foi um chamado do próprio Jesus Cristo para aqueles discípulos, para que eles embarcassem e passassem adiante e para o outro lado. Nós estamos em uma situação, como eu já mencionei, de início difícil, mas nós sabemos que iremos passar para o outro lado, com fé em Jesus Cristo, depositando nossa fé nele. E essa foi a ordem de Jesus para os discípulos. Imagine aí se aqueles discípulos, ao entender, ao escutar aquela ordenança de Jesus, eles tivessem ficado inertes e parados. Eles teriam essa experiência que eles tiveram? Não, mas eles fizeram aquilo que Jesus Cristo ordenou para que eles fizessem. E Jesus ele despediu as multidões, o texto diz, no verso 22. E nos traz a reflexão seguinte: como podemos andar sobre as tempestades da vida? A sua tempestade pode ser esse momento atual, né, que se encontra diante das situações que acometeu algum familiar, ou alguém, nem familiar, mas alguém próximo da sua vivência. Às vezes pode ser outras situações que perduram, não só atualmente nesse tempo, mas já vem há anos, que é uma tempestade na sua vida. Mas nós sabemos que podemos passar por essa tempestade que está assolando as nossas vidas. E nós observamos não naquilo simplesmente que eu digo, mas olhando para o texto. Primeiro, como eu já falei, obedecendo às ordenanças de Jesus Cristo. No verso 22, como eu já falei, eles obedeceram o que Jesus disse. Então, primeiramente, para que nós possamos ultrapassar essa circunstância, essa tempestade que está à nossa frente, nós precisamos obedecer aquilo que Jesus deixou, suas ordenanças e seus mandamentos. Obedecer por amor, não como se fosse um fardo, como se fosse algo que, eu tenho que fazer isso porque eu consigo algo de Jesus se eu fizer. Não, o evangelho ele é baseado no amor, não baseado na troca. Nós obedecemos porque amamos. E nós observamos justamente isso no verso 22. Nós precisamos entender também, para que nós possamos andar sobre as tempestades da vida, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, ou seja, ter uma vida de oração,
nós observamos isso no verso 23, quando Mateus diz o seguinte: e despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Irmãos, primeiramente, para que nós possamos vencer essa situação, essas calamidades, essa tempestade que está sobre nossas vidas, nós precisamos nos dedicar mais à oração. Nós sabemos que a oração ela é essencial para que nós possamos vencer, para que nós possamos vencer as situações e mais do que isso, para que nós possamos desenvolver um relacionamento mais íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. Sem oração não há comunhão. E eu não falo simplesmente de uma oração por orar, uma oração simplesmente por pedir, esperar algo da parte de Jesus Cristo, mas uma oração onde nós colocamos nosso coração diante de Jesus, nos abrimos diante dele, colocamos nossa confiança na pessoa de Jesus e cremos também que ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Nós vemos que Jesus, ele é esse exemplo de oração. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos vários relatos onde Jesus Cristo, ele se encontrava orando e se retirava para orar. E nós precisamos dar muita significância à questão da oração na nossa vida. Ter nosso momento em secreto e viver em oração. Fazer uso da oração como uma forma de comunhão com Jesus Cristo. Nós sabemos que existe várias situações na Bíblia que relata momentos em que servos de Deus se encontravam em situações difíceis e eles clamaram, eles oraram e Deus interviu naquela situação, naquela causa. Nós sabemos que tem coisas na nossa vida que não vai ser instantâneo, não vai ser de repente, não vai vir a solução de imediato, porque Deus tem um propósito em cada situação. E quando nós compreendemos o tempo de Deus, nós também ficamos aguardando em esperança e também confiante em Jesus Cristo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós precisamos fazer uso da oração da forma correta. Não existe doutorado em oração. Todos nós estamos aprendendo a orar, como os discípulos pediu a Jesus. Ensina-nos a orar. E nós precisamos pedir cada vez mais: Senhor, ensina-nos a orar. Me dirige pelo Teu Espírito Santo a orar da forma correta. Porque nós não temos as palavras corretas, mas sempre Deus está olhando ali para o nosso coração. E nossa oração, ela precisa estar em conciliação com aquilo que está em nosso coração. Eu não posso proferir uma oração em palavras se meu coração não está em concordância, se os meus sentimentos não estão em concordância com aquilo que eu estou proferindo. Entende? Quando a nossa oração ela é viva, quando a nossa oração está em concordância com o nosso coração, acontece algo tremendo no mundo espiritual, porque aí é o momento que Deus vai agindo em nossa vida. Sabendo que nós não podemos orar simplesmente para os nossos benefícios próprios, mas também sempre pensando que para que o nome de Deus seja glorificado, como também que outras pessoas sejam beneficiadas. Para que não seja uma oração simplesmente egoísta, mas uma oração que visa também o próximo. Então Jesus, ele é esse exemplo de oração. E que nós possamos nos inspirar na pessoa de Jesus Cristo, para que nós possamos manter ou desenvolver essa vida de oração de forma mais eficaz. Uma oração não forçada, uma oração, porque eu sou cristão, eu tenho que orar como se fosse aquela situação. Não, se você ama a pessoa de Jesus Cristo, nós iremos querer falar com Ele, conversar com Ele, se relacionar com Ele no dia a dia. E a oração, ela é justamente isso. Ela é o oxigênio da nossa alma. Para que nós possamos andar também sobre as tempestades, nós devemos não desanimar diante das ondas e dos ventos contrários. No verso 24, a palavra do Senhor diz o seguinte: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes, em algumas situações, nós até planejamos, nós até articulamos e queremos fazer algumas coisas, mas nós devemos entender
né, que sempre o que procede é a vontade de Deus. E às vezes existem ventos contrários, situações que vêm para querer nos impedir de chegar àquele local, de resolver, de agir diante daquela situação. Mas mesmo com os ventos contrários que surgem em nossa vida, nós possamos não colocar nossos olhos nesses ventos, nessas ondas, nessas coisas contrárias que vêm sobre nossas vidas, mas sim manter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé. E entenda que às vezes esse vento contrário, quem cria justamente somos nós. Somos nós, como já foi mencionado aqui pelo irmão, ele disse que quando percebeu que o culpado de algumas situações era ele próprio. E quando nós entendemos isso, que às vezes aquela causa, a culpa é nossa e não do outro, e nem de Deus, é aí que nós estamos reconhecendo a nossa fragilidade diante de Deus. E aí que nós estamos nos humilhando e reconhecendo a soberania de Deus. Então, não olhe para os ventos contrários, não olhe para si, não olhe para o outro, olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo, porque Jesus ele tem ânimo para dar a cada um da gente. Não podemos desanimar mediante tudo isso que vem sobre nossas vidas. Que nós possamos receber ânimo da pessoa de Jesus Cristo, se refugiar nele, apesar de tudo. Porque Jesus ele tem cuidado de cada um dos seus. Ele sonda e conhece os nossos corações. E eu tenho entendimento de que Jesus, apesar das vezes algumas situações que vêm sobre nossa vida, e nós até se questionar, Senhor, por que isso? Senhor, por quê? Às vezes a gente pergunta por que o propósito disso, né? Mas nós precisamos entender que Deus, ele, na sua onisciência, ele vê além de nós. Nossa visão, ela é limitada, porém, Deus, na sua onisciência, na sua visão, ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. E por que não confiar em Jesus Cristo? Então, não desanime mediante tudo que tem acometido a sua vida. Busque refúgio, força na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, o que pode nos impedir de andar por sobre as tempestades? Quais são as situações que podem nos impedir de andar sobre as tempestades que vêm sobre nossas vidas? Quando vem as situações da nossa vida, irmãos, quando a gente decide ficar parado e sucumbir, ou nós decidimos andar sobre aquilo. E quando eu digo andar sobre as ondas da nossa vida, é ter uma perspectiva também diferente mediante tudo aquilo, porque isso é fato. A forma como nós enxergamos as situações, as adversidades, faz todo sentido em nossa vida. Porque para algumas pessoas uma coisa mínima é algo estrondoso, para outra pessoa não é. Porque cada pessoa tem sua vivência, tem sua visão, tem sua limitação. Então, nós possamos não deixar impedir, né, de andar sobre as tempestades da vida, porque vai existir, porque é inerente à nossa condição humana, todas as situações ruins, boas que acometem nossa vida. Tem até pessoas que dizem, Senhor, mas na minha vida não, é direto das situações ruins, é difícil, porque às vezes nós nos sentimos como se estivesse num vendaval, naquela situação, e que fosse somente você incluído naquilo, né? Mas se nós tivermos um olhar, uma perspectiva diferente, assim como Jó teve na sua vida, vai facilitar. Vai facilitar. Nós precisamos dar sentido. Nós precisamos dar sentido àquilo que nós estamos vivendo, seja bom, seja ruim. Quando nós entendemos que tudo que nós passamos tem um sentido, isso facilita a gente ultrapassar aquela circunstância. Então, uma das coisas que pode impedir da gente andar sobre as tempestades é o medo e a falta de ânimo. Nós podemos observar também no verso 26 ao 27, quando diz: E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Os discípulos, apesar de terem visto vários milagres, várias situações extraordinárias da pessoa de Jesus Cristo realizando na vida deles, no meio deles, mas ao eles verem Jesus
andando, né, sobre as águas, eles ficaram aterrados, mas pelo fato deles imaginarem de que era um fantasma. E eles ficaram tomados de medo e gritaram. E essa é a situação que muitas pessoas vivem, aprisionadas pelo medo. Aprisionadas pelo medo. E eu repito, o medo, ele faz parte, a gente vai sentir medo em algum momento da vida. Agora, a gente não pode deixar ser dominado pelo medo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de amor, de moderação e de equilíbrio. Assim, o apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta ali o jovem Timóteo, dizendo que Deus nos deu esse espírito. Então, todo medo que você esteja sentindo, que você possa lançar sobre Jesus Cristo, porque na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos adquirir segurança, nós podemos adquirir esse cuidado que vem da parte dele e o ânimo também. Porque, como nós vimos, o verso disse que eles ficaram aterrorizados e gritaram de medo. Então, mesmo com tudo, né, que vem acontecendo, esse vírus que ainda ele é real, que ele ainda acomete várias pessoas, que nós possamos continuar tomando os cuidados necessários, mas também confiando de que aqueles que estão nas mãos de Cristo Jesus, ninguém pode arrebatar. Nós temos um reino eterno que foi conquistado pela pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos caminhando para a nova Jerusalém. Isso adquirido não por esforço nosso, mas através de Jesus, quando nós depositamos nossa fé totalmente nele. Então, tenha bom ânimo como cristão, tenha bom ânimo porque você tem a pessoa de Jesus junto contigo, e nós podemos andar confiante, podemos andar seguros em Jesus e também passar isso para as pessoas que estão desnorteadas, que não acreditam em Jesus, não sabem o dia da manhã, não sabem para onde vai, mas elas podem encontrar consolo, elas podem encontrar conforto e esperanças de vida na palavra de Deus e também por intermédio dos seus servos. Isso é nítido desde o Antigo Testamento e até hoje. E que nós possamos ser esse instrumento. Não instrumento de medo, mas instrumento de prudência e confiança na pessoa de Jesus Cristo. Cheio de fé, cheio de ânimo, apesar das circunstâncias. Vai ter dia que nós vamos nos levantar e vai dizer, eu não estou com ânimo, eu não estou com esperança. Isso acontece. E nós precisamos respeitar nossas limitações e também respeitar essas coisas que acontecem e faz parte da vivência. Mas nós não podemos se permitir, no caso, estar todo dia dessa maneira. Busquemos refúgio na pessoa de Jesus Cristo. Apesar do medo, como os discípulos sentiram aqui, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo. Mas nós vemos também que lá em Isaías 41, verso 10, a palavra do Senhor diz, né, que eles não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Então a palavra de Deus para os antepassados, para os povos ali, Israel, enfim, mas também que é aplicável para cada um da gente hoje em dia. E o que dizer também do texto que já foi lido aqui em Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Quantos versículos nós encontramos na palavra de Deus que nos traz ânimo, que diz ser forte, anima-te, confia. Nós encontramos na palavra de Deus vários versículos que está a todo momento, mas nós esperamos, às vezes, parece que Deus desça do céu e se represente diretamente a gente e fale isso. E esperamos outras formas misteriosas, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus já está ao nosso alcance aqui. Ela está ao nosso alcance e que nós podemos a qualquer momento abrir, mesmo que nós tenhamos lido várias vezes aquele texto. Mas se você tiver o coração renovado, sua mente renovada, toda vez vai ser algo novo. É impressionante. É impressionante porque cada vez vai ter algo novo, não vai ser simplesmente algo por ler. Eu já li esse texto, conheço. Não, é impressionante. Cada vez mais quando eu leio um texto, eu não sabia que eu tinha visto isso. Senhor, obrigado.
tem ensinamento demais. A palavra ela não muda. A questão é que nossa mente às vezes não está renovada para entender a palavra de Deus. E nós precisamos pedir a Deus que renove a nossa mente, a mentalidade de Cristo Jesus. O que pode nos impedir também de andar sobre a tempestade é a falta de ação. Nós observamos aqui no verso 28 e 29 que o texto diz: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vamos lá. Nós sabemos que não estava somente Pedro, mas tinha outros discípulos aqui. E Pedro foi o único que teve essa ação, como nós vemos aqui, no verso 28, que ele diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele pediu a Deus. Se fosse ele, se fosse Jesus, que mandasse ter com ele. Então, nós precisamos ter ação em algumas situações. Às vezes a gente limita a nós mesmos, às vezes a gente está com muito medo, mas a gente precisa, às vezes, de ter ousadia. Em algumas situações, claro, uma ousadia com prudência, mas agir, porque se a gente ficar na inércia, sempre esperando um momento tão oportuno, às vezes nem vai existir esse momento. Deus quer que a gente, às vezes, também age em algumas situações e até crie as oportunidades também, juntamente com Ele à frente. Eu não digo isso de forma independente, mas sim pela orientação dEle, pela instrução dEle na nossa vida. Nós precisamos agir, seja em causas pessoais, principalmente em causas quanto igrejas, para que assim nós possamos alcançar objetivos que estão propostos, não por nós mesmos, mas sim pela palavra de Deus que nos orienta como igreja e como discípulo. Nós vemos aqui que o discípulo Pedro, como também os demais, eles estavam sendo ensinados nessa situação por Jesus. Então, tem situações na minha vida, na sua vida, e Deus está usando essa situação para que a gente também seja transformado, para que a gente seja modelado, e que também Ele vá trabalhando na gente para que a gente adquira maturidade, para que a gente adquira experiência com Ele, para que a gente enraize também nele, na pessoa de Jesus Cristo, como Ele é a videira verdadeira. Então, para isso, nós precisamos também agir, ter essa ação, que nós possamos não deixar ser dominados pelo medo, pela insegurança, mas sempre, repito, mas sempre agir com prudência e tendo essa atitude direcionada pelo próprio Deus. E no verso 29, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Imagina aí se Pedro não tivesse essa ousadia de ter pedido a Jesus para ir ter com ele. Jesus não teria chamado para ele ir, ele não teria tido essa experiência de ainda andar sobre as águas pelo instante. Então, a palavra de Deus é clara quando diz que ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E nessa circunstância que nós estamos vivendo, e até de forma pessoal, cada um está vivendo, experimente agir. Experimente também saber o momento de agir e o momento de parar, o momento de falar, o momento de silenciar. Quando nós adquirimos isso, aprendemos isso, nós estamos adquirindo sabedoria também, e é necessário na nossa vivência. Não só quanto comunidade, não somente em um momento aqui na igreja, mas isso trazido em nossa vida pessoal, em todas as demandas, de todas as situações da nossa vida. É necessário. Então, Pedro ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Ande sobre essas circunstâncias, sobre essa situação que está sobre a sua vida. Não espere abrir o caminho, não espere aquela situação sair dos seus olhos de forma, na sua percepção visual, mas ouse andar sobre isso. Ouse, por uma perspectiva nova, encarar esse problema de uma forma diferente. Porque a partir do ponto, quando nós passamos a enxergar de uma maneira diferente, também vai facilitar a passar por isso. No verso 29, a palavra diz o seguinte: e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Nós vemos que é usado aqui a palavra descendo e também a do barco. E o texto aqui em hebraico, para as palavras descendo do barco, é usado o verbo laredete.
que significa descer, diminuir e humilhar-se. E é isso que nós precisamos fazer na presença de Jesus Cristo. Nós precisamos descer, nós precisamos diminuir, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos cada vez mais buscar a face de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é soberano e que nós precisamos dEle a cada instante. Nós precisamos agir dessa maneira. Tem coisas, irmãos, que pela nossa força nós não conseguimos, mas através da atuação, da intervenção de Jesus Cristo, quando nós clamamos, Ele atua naquela situação. Eu sei que às vezes na nossa mente vem uma confusão de pensamentos, de inseguranças, coisas que a gente nem sabe como lidar com aquela circunstância. Mas nós precisamos entender que na pessoa de Jesus Cristo, nele nós podemos ter clara visão, nós podemos ter uma visão mais apurada de tudo aquilo que esteja à nossa frente. Terceiro, o que podemos fazer diante das tempestades? O que nós podemos fazer? Nós precisamos manter os olhos fitos em Jesus, como eu já mencionei aqui. Mas eu quero que sempre vocês olhem para os versos que estão destacados. Verso 30, que diz: reparando, porém, na força do vento, veja, reparando na força do vento, teve medo. Não repare, não olhe para as circunstâncias, para os ventos, não olhe. Porque assim como aconteceu com Pedro, quando ele começou olhando para a força do vento, ele começou a ter medo, ele começou a submergir. Quantas vezes é assim também em nossa vida? Nós, às vezes, além de olhar para Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé, nós preferimos olhar, às vezes, para as circunstâncias, para as pessoas, para nós mesmos, para aquilo que não deu certo, e assim, nós acabamos tirando nossa visão do nosso alvo, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas glória a Deus, que o próprio Pedro, ele disse: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E nós precisamos clamar a Jesus Cristo nesses momentos, nas situações inoportunas, clamar, confiar nele. Nós precisamos também, para passar diante das tempestades, nós precisamos ter fé e não duvidar. Ter fé e não duvidar. Verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus falou para ele: por que duvidaste? E como eu falei, Pedro, ele tinha presenciado, ele tinha visto tantos milagres, ele tinha estado de forma física com a pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós temos a pessoa de Jesus Cristo, nós estamos vendo ele fisicamente, mas espiritualmente ele está em nosso meio, ele está em nós, e ele também nos diz: tenha fé, não duvide. Porque quando a palavra de Deus nos diz isso, é o próprio Deus dizendo para a gente. Então nós precisamos ter fé mediante tudo, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos, como Hebreus 11, 6 diz. E também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, vai dizer que nós não andamos por vista, mas por fé. Então nós não podemos andar por aquilo que nós vemos, mas sim por fé. E a fé, ela vai além daquilo que nós enxergamos aqui. A fé é um dom de Deus. Que nós possamos agir de maneira coerente, mediante tudo que nós já temos aprendido da parte de Jesus. E a nossa fé, ela é posta em prática, principalmente em alguns momentos que são bem difíceis para a gente exercer essa fé, mas que se faz necessário, que é o momento da gente realmente colocar em prática. E o próprio Jesus disse a Pedro: por que duvidaste? Então não duvide daquilo que Deus pode fazer. Nós não podemos fazer como a onda do mar, que vai e vem, uma hora está de uma forma, na frente volta, inconstante. Ou seja, nós precisamos estar convictos, firmes. É isso, eu creio, e enfim, porque a fé é justamente isso. E nós possamos não deixar espaço em nosso coração para as dúvidas, para a falta de fé. Porque é aí que nós começamos a submergir, como aconteceu com Pedro, quando olhou para o vento, quando sentiu medo. Porque todo esse sentimento, quando ele toma conta da gente, ele vai de contramão à nossa fé. Mas que a fé predomine em nosso coração. Predomine cada vez mais. E nós observamos também
que, mesmo com tudo isso que a gente já viu durante a tempestade que aconteceu, quando Jesus anda sobre o mar, diante dos ensinamentos que Jesus trouxe, diante do posicionamento também de Pedro, nós precisamos entender também que o texto diz que traz algo nesse aspecto e que nós podemos aplicar também o que acontece após as tempestades. O que acontece após as tempestades? Na maioria das vezes, o vento cessa e a tempestade também. Entenda, nem tudo é, toda circunstância, o problema vai ser eterno na sua vida. E o verso 32 diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Após todo aquele vendaval, aquele vento, mas depois Jesus fez cessar o vento. Essa circunstância, esse problema que está na sua vida, vai ter um momento, conforme a vontade de Deus, que vai cessar. Então, use a sua fé e queira, né, a também aprender em meio a isso que está à sua frente. Decida, no caso, porque muitas coisas na nossa vida é questão de decisão. É questão da gente decidir em nosso coração, não simplesmente verbalmente em palavras, mas uma decisão de dentro do nosso coração. Vai cessar, vai cessar. Nós podemos entender também que após as tempestades, nós podemos adquirir experiência com Jesus. Olha o verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Toda essa situação aqui que Jesus permitiu que acontecesse foi para aqueles discípulos entendessem que, além de Jesus ser 100% homem, ele era Deus. Ele era o Deus poderoso que controla o vento, que controla o mar, que controla todas as coisas, que ele é soberano. E assim, aqueles discípulos, eles entenderam que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Caso você ainda não creia em Jesus como o Filho de Deus, como aquele que salva, como aquele que redime, e você possa colocar essa confiança totalmente na pessoa de Jesus Cristo, porque salvação só há em Jesus, naquele que é o único mediador entre Deus e os homens. E assim, mais do que adquirir experiência com Jesus Cristo, nós também aprendemos a confiar em Jesus. No Salmo 125, a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que nós possamos permanecer. Assim como Jerusalém está ali no centro, os montes em volta de Jerusalém, assim está Deus em volta do seu povo, guardando, cuidando, nos ensinando, nos trazendo experiência. Então, irmãos, nós entendemos mediante esse texto, o que nós lemos, que para que nós possamos andar sobre as tempestades da vida, nós precisamos obedecer às ordenanças de Jesus. Nós precisamos também seguir o exemplo de Jesus Cristo, ou seja, com a vida de oração, não desanimando diante das ondas e dos ventos contrários que vêm sobre nossas vidas. E também nós entendemos que o que pode nos impedir de andar sobre as tempestades é justamente o medo, a falta de ânimo, como também a falta de ação em algumas situações. Nós podemos entender também que o que nós podemos fazer diante das tempestades é manter os olhos fitos em Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé, tendo fé sem duvidar. E assim nós entendemos também que depois, às vezes, de muitas circunstâncias, a tempestade que está à nossa frente, acontecem algumas coisas, muitas das vezes, que o quê? Aquela situação vai cessar, aquela situação ela vai parar, porque não vai ser eterno aquilo na sua vida, sabendo que você tem uma vida eterna em Cristo Jesus, se você colocar a fé nele, e assim adquiriu experiência em Jesus. Nós possamos colocar tudo isso em nosso coração. E mesmo a circunstância difícil, mediante tudo que acontece, esse vírus e problemas até pessoais, mas escolha andar sobre as ondas do mar. Escolha andar confiante na pessoa de Jesus Cristo. Amém?
Amada igreja, que Deus continue nos dando ânimo, que Ele continue realmente nos fortalecendo. Mas o segundo domingo de junho é o dia do pastor, é comemorado o dia do pastor. O nosso pastor Paulino, no momento não pode estar conosco, mas aqui não só vai a palavra para o pastor Paulino, mas para com os demais servos do Senhor. Em Jeremias capítulo 3, versículo 15, nos diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Que assim todos os pastores, Deus possa estar a cada dia os capacitando, os dando força e paciência para continuar na obra do Senhor. Às vezes eu me sinto um discípulo naquele barco em pleno temporal. As ondas são maiores do que a minha fé, e mesmo sem querer eu fico ali. Posso ver o medo em outras caras. Naquele barco todos passam mal. Não há que tenha força tal que para ou me derrubo aquela nau. Aí alguém se lembre, acorda o mestre que teve todo o tempo ali também. Ordena calma as águas, restaura-nos a fé, pra nunca esquecer que Ele está aqui. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora, o que acontecer. Pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora, o que acontecer. Pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer. Amém. Jesus está conosco todos os dias e por isso vamos vencer. Irmão Douglas. Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, Pai. O Senhor não desampara. E obrigado, Jesus Cristo, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu refrigério, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um da gente como igreja Tua, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda como discípulos Teus a ultrapassar, atravessar as ondas da vida, sejam menos as situações, as ondas pessoais, mas que em nome de Jesus, mediante tudo isso, nos ajude a adquirir confiança, experiência contigo. Porque eu creio, Jesus, que muitas circunstâncias cessarão. E há um tempo para cada situação. Ó Pai, obrigado. Que a Tua paz esteja em nosso coração, desde os que estão aqui, como também aqueles que estão em casa. É em nome de Jesus que nós oramos, Jesus. Obrigado, Senhor.